A paz de Deus habite em seu coração. Antes de dar início a esse estudo, deve ficar bem claro na nossa mente que é muito perigoso aceitar algum tipo de crença sem consultar a Deus em oração e pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele te guie em toda a verdade. Pois toda heresia pode ter um pouco de base em algum trecho das Escrituras, mas deparada tal crença com outros trechos da Palavra de Deus, haverá confusão e conflito. Se qualquer crença ou doutrina for realmente de Deus e tiver a direção do Espírito Santo, terá ligação em perfeita harmonia com todos os textos e passagens das Escrituras, já que a função do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. Muitos acreditam que o Espírito Santo é o poder de Deus, ou uma energia, ou uma luz. Outros acreditam que o Espírito Santo é o próprio Jesus, dizendo que Jesus, sendo pessoa, não podendo estar presente em todos os lugares, então ele usa essa energia para estar invisível em qualquer lugar. E assim acreditam que Deus o Pai é uma pessoa e não pode estar presente como Jesus, e então por meio da luz invisível do Espírito Santo, ele se faz presente. Já outros acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa e não um poder, ou luz, ou energia. E além de ser uma pessoa, ele é um ser distinto de Deus o Pai, também distinto de Jesus, sendo uma terceira pessoa entre Deus o Pai e Jesus, o Filho. E entre os que não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa, chegam ao ponto de dizer que tentar colocar o Espírito Santo como uma pessoa é tentar colocar Satanás no trono de Deus, dizendo que não existe uma terceira pessoa. Dizem que isso é uma intenção do inimigo de ser colocado entre a divindade, já que o desejo dele foi ser igual a Deus quando estava no céu. Mas o que a palavra de Deus realmente ensina sobre o Espírito Santo? É uma pessoa ou não é uma pessoa? Seria mesmo a presença invisível de Deus o Pai ou de Jesus? Vamos deixar que Deus, através de sua palavra, fale conosco. A primeira vez na Bíblia que fala sobre o Espírito Santo é no livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 2. Vamos ler o versículo 1 e depois o 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Será que era somente o poder de Deus que se movia sobre a face das águas? Ou uma energia, ou uma luz de Deus? Primeiro, nós devemos notar que existe mais de um ser na criação de tudo. Temos que entender que a Bíblia fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus o Pai criou. Jesus, sendo Senhor e Deus, criou. Sendo o Espírito Santo uma pessoa e é Deus, também criou. Os que creem que somente o Pai é Deus e Jesus é somente representante de Deus e o Espírito Santo não é uma pessoa, são conhecidos como unitarianos ou unicistas. E os que creem que o Pai é Deus e Jesus também é Deus, é igual ao Pai, mas o Espírito Santo não é pessoa, são conhecidos como dualistas. E também tem os trinitarianos, que são os que creem que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, distinto do Pai e do Filho. Os que descreram que o Espírito Santo é uma pessoa, dizem que quando a Bíblia cita Deus, está falando somente do Pai, mas não é isso que a Bíblia ensina. Pois Jesus é Deus, como vemos na Bíblia nos estudos anteriores. E se o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus, está falando dele também ao dizer a palavra Deus. Vemos na Bíblia Deus sendo mais seres divinos participando da criação, como uma família divina. Vamos buscar confirmação na própria palavra de Deus falando sobre a criação. Nós vemos em Gênesis a criação de todas as coisas sendo criadas pela autoridade da palavra de Deus. E por último, Deus cria o ser humano. É como se Deus preparasse tudo pensando no bem-estar do homem, mas quando Deus vai criar, em vez de criar com a autoridade da palavra, ele cria de uma forma mais especial, que é com suas próprias mãos. Vamos conferir em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mas um detalhe bem interessante é as palavras que Deus diz antes de criar o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Essas palavras é o mesmo que dizer: vamos fazer o homem. Ou seja, é um convite para alguém que também tem o poder de criar, para criarem juntos, porque não pode Deus estar conversando com os anjos ou alguma outra criatura.
pois só Deus tem o poder de criar. As pessoas que creem que Jesus é somente representante de Deus e não o Criador, dizem que o Pai deu autoridade para Jesus criar. Porém, o verso é bem claro em dizer façamos, que é bem diferente de faça, que seria dando uma ordem para fazer. Então fica bem claro que tinha mais de um ser na criação, e é óbvio que é alguém com o mesmo poder sendo criador. Vamos ler agora Isaías capítulo 45, versículo 15, que diz assim: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas ou que se esconde, o Deus de Israel, o Salvador. Então quer dizer que Deus se esconde de nós? Para entender isso, devemos ler Provérbios capítulo 2, onde Deus fala para buscarmos a sabedoria como a tesouros escondidos. E a pergunta é, o que o homem tem que fazer para encontrar ouro? Escavar diamante, escavar pérolas no fundo do oceano. Ou seja, as coisas boas e valiosas não estão fáceis e expostas. Temos que procurar, e assim é o conhecimento sobre Deus. Temos que procurar, e procurando, com certeza iremos encontrar. E do mesmo jeito que o homem, quando encontra ouro e quer cada dia encontrar mais, assim é o conhecimento de Deus. É tão bom que queremos mais e mais. E Deus se alegra em se revelar a nós e quer que buscamos conhecer a Ele. E é por isso que não devemos cessar de buscar conhecer a Deus, pois o conhecimento de Deus é infinito e na eternidade continuaremos conhecendo e aprendendo com Ele continuamente. Vamos ler um fato muito importante que aconteceu no batismo do Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: e, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O primeiro a ser notado é que, enquanto Jesus está na água sendo batizado, a voz do Pai é ouvida no céu. E isso mostra que Deus o Pai é um e Jesus outro, claramente provando que Deus é mais de uma pessoa. E o outro fato é que, enquanto Jesus estava na água e foi batizado, a voz do Pai foi ouvida no céu. E antes da voz ser ouvida no céu, o Espírito desce como pomba e vem sobre Jesus. E o que fica claro é que o Espírito Santo não é Jesus, e muito menos Deus o Pai, já que Jesus estava na água e o Pai no céu, enquanto o Espírito Santo vem sobre Cristo. Vamos ler esse mesmo fato no livro de Lucas, que traz uns detalhes muito importantes. Mas antes de ler, precisamos entender o seguinte: parece que o fato está um pouco diferente do que o relato de Mateus. Porém, precisamos entender que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos sim certas diferenças e detalhes que outro não conta. Parece até ter contradição. Porém, estudando todos os evangelhos e ajuntando todos os detalhes, veremos que um completa o outro em vez de se contradizer. Pois temos que considerar que são pessoas diferentes, no mesmo lugar, tendo cada um a sua visão dos fatos. É muito simples de entender, é só imaginar o seguinte: vamos supor que juntos participamos de um mesmo evento, e você contasse o que viu e eu contasse o que eu vi. Você irá contar do seu jeito o que viu, e eu, vendo a mesma coisa, irei contar do meu jeito. Ou você pode ter visto coisas que eu não vi, ou vice-versa. E isso não é contradição, mas cada um contando do seu jeito. E assim são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um contando o que viu e relatando coisas que outros não viram. Perceba então que Lucas relata um pouco diferente de Mateus o batismo de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Interessante que Lucas diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea, como uma pomba. E a pergunta é: uma luz, um poder, possui forma ou corpo? Claro que não. Uma lâmpada, por exemplo, ela tem uma forma, mas a luz que ela possui não tem forma. E do mesmo modo, um poder não possui forma e muito menos corpo. Então fica claro que o Espírito Santo não é uma luz ou um poder, mas sim uma pessoa. Veremos agora a experiência de Jesus após o batismo, sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a pergunta é: quem levou ou guiou a Jesus? Lucas capítulo 4, versículo 1 diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, se o Espírito Santo é o próprio Cristo, seria ele levado por ele mesmo? Se fosse assim, diria que ele foi ao deserto para ser tentado, e não que ele foi levado
Não tem como ele ser levado por ele mesmo, mas sim ser levado por alguém. Ainda em Lucas, capítulo 4, vamos ler o versículo 14, que diz assim: Então, pela virtude ou pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. É necessário entender que o Espírito Santo possui poder, mas não é o próprio poder, senão seria poder do poder, coisa que não faz sentido. Certa vez trouxeram a Jesus um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus curou o jovem, de maneira que enxergava e falava depois de ser curado. E os fariseus, presenciando o fato e vendo que a multidão se admirava, disseram que Jesus havia expulsado o demônio pelo príncipe dos demônios, que no caso seria Satanás. E Jesus, sabendo disso, disse que não tem como Satanás expulsar a ele mesmo, pois sendo assim estaria dividido contra si mesmo. Essa experiência está em Mateus capítulo 12, do verso 22 em diante. E após esse acontecido, Jesus diz uma palavra muito interessante. Vamos ler Mateus capítulo 12, o versículo 31 e 32, que diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. E a pergunta agora é: que pecado é esse que não tem perdão? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Primeiro precisamos entender uma das funções do Espírito Santo. E entendendo as funções, entendemos o que é blasfemar contra ele. João, capítulo 16, versículo do 7 ao 11, que são as palavras de Jesus dizendo assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O primeiro a ser notado é que por Jesus o Espírito Santo é chamado de Consolador. Se ele não fosse uma pessoa, Cristo o chamaria de consolo e não Consolador, pois esse é um título de uma pessoa que consola. E podemos entender também a função do Espírito Santo, que é primeiro nos convencer do pecado. E agora fica fácil entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos um pouquinho mais a fundo em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse é mais um verso que prova que o Espírito Santo é uma pessoa, pois uma força, poder ou luz não pode se entristecer. E você sabe quando ele fica triste? Quando ele te convence do pecado e você não deixa o pecado e não quer se arrepender. E assim ele vai se afastando, e se ele se afastar, a voz dele vai ficando cada vez mais baixa no seu coração, até chegar ao ponto que você já não ouve mais a sensível voz dele. E sendo ele que te convence do pecado, quem é que vai te convencer? E se você não for convencido do pecado, como se arrependerá do pecado? E se você não se arrepende do pecado, como terá o perdão? Deu para entender? Foi isso que aconteceu com os fariseus. Não foi da noite para o dia que blasfemaram contra o Espírito Santo. Isso aconteceu de forma gradual, ou seja, foi dia após dia, o Consolador convencendo eles do pecado e mostrando que Jesus era o Messias, e eles negando isso. E assim o Consolador foi se afastando deles até chegarem ao ponto de dizer que o Espírito Santo era Satanás. E é assim que acontece com todos que blasfemam contra o Espírito Santo. Dia após dia rejeitando a voz de Deus, rejeitando a Cristo e tapando os ouvidos à voz do Consolador, até chegar ao pecado imperdoável. A outra função do Espírito Santo é ensinar. Vamos ler João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E outras mais funções é ajudar e interceder. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que diz assim: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E isso é mais uma prova que ele é uma pessoa. E entre os que negam que o Espírito Santo é uma pessoa, depois de acharem provas na Bíblia de que ele é uma pessoa, chegam a dizer que ele é o próprio Cristo ou Deus o Pai, menos a terceira pessoa da divindade,
isso não querem aceitar de jeito nenhum. E isso quando não chegam ao ponto de dizer que a terceira pessoa seria Satanás. Mas devemos aceitar que ele é a terceira pessoa da divindade, porque a Escritura afirma isso em vários textos da Bíblia toda. Vamos ver alguns dos argumentos que usam para tentar dizer que o Espírito Santo é o próprio Cristo. João capítulo 14, versículo 16, que diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." O verso é bem claro em dizer o outro Consolador. E o versículo 18 de João 14 diz o seguinte: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." Então o próprio Jesus seria o outro Consolador que voltaria aos discípulos? Vamos voltar um pouquinho no verso 3 de João capítulo 14, que diz: "E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Deu para entender? Fica claro que a volta que Jesus diz aos discípulos, no versículo 18, é a volta em glória sobre as nuvens dos céus, para buscar os discípulos, e não a vinda como Consolador. Pois já que Jesus ia partir e não estar mais pessoalmente com eles, o Espírito Santo viria sendo o outro para consolar os discípulos. E quando foi que Jesus foi para o Pai e veio o Consolador? Primeiro Jesus foi crucificado e morreu. Ressuscitou ao terceiro dia, foi para o Pai e voltou glorificado e esteve 40 dias com os discípulos, até que os próprios discípulos viram Jesus subir ao céu. Vamos conferir em Atos capítulo 1, versículo do 8 ao 11, que são as palavras de Jesus aos discípulos, dizendo assim: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." E quando dizia isto, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: "Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir." Então fica bem claro que depois desse fato, a próxima vinda de Jesus seria em glória sobre as nuvens dos céus, visivelmente, para nos buscar, e não vinda invisível como Consolador, que é especialmente função do Espírito Santo. E depois desses fatos, da subida de Cristo ao céu, é que vem o Espírito Santo, o Consolador. A prova disso está em Atos capítulo 2, que é após Jesus ter subido. E te deixo o convite para que você confira com carinho Atos capítulo 2, por você mesmo. O outro argumento usado pelas pessoas que descreram do Espírito Santo é que João escreveu o Evangelho dizendo o outro discípulo, mas falava dele mesmo. Vamos conferir em João, capítulo 18, o versículo 14 e 15, que diz assim: "Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote." Esse outro discípulo que estava falando ali no Evangelho é ele mesmo que estava com Pedro. E a pergunta é, por que João não disse "eu e Pedro", em vez de dizer "o outro discípulo"? Então, por causa desse fato, é que dizem que Jesus é o outro Consolador, que ele mesmo falava que viria aos discípulos. Mas esse argumento é totalmente desfeito com um detalhe bastante interessante e importante que está na Bíblia Sagrada. Na Bíblia você não encontra em nenhuma parte João dizendo que não falaria dele mesmo em seus escritos. E por esse motivo, ele pode falar, pois ele seria mentiroso se dissesse que não falaria dele mesmo e falasse depois. Mas por que estou falando isso? Vamos ler João, capítulo 16, versículo 14, que é Jesus dizendo o que o Espírito Santo iria vir fazer quando ele viesse. Que diz assim: "Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar." Então, se ele glorifica a Jesus, significa que ele fala de Jesus. E outros versos que são também as palavras do próprio Jesus está em João, capítulo 5, versículo 31 e 32, que diz assim: "Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro." Então, se o Espírito Santo é o próprio Cristo, o testemunho dele não é verdadeiro, como o próprio Jesus disse. E o outro verso está em João, capítulo 16, versículo 13. "Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Fica claro que o Espírito Santo testemunha de Cristo, glorifica a Cristo, mas não fala de si mesmo, deixando claro que Cristo é um e o Espírito Santo outro, que não falará de si mesmo. Deu para entender? Ficou bem claro que o Espírito Santo não é o próprio Cristo. E pelo fato de dizer na Bíblia que o Espírito Santo é Deus, chegam ao ponto de dizer que é Deus o Pai. Porém, já vemos na própria Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa distinta tanto de Cristo como do Pai, na ocasião do batismo de Jesus. Observe que os que negam a terceira pessoa da divindade andam confusos, pois uma hora dizem que o Espírito Santo é uma luz, outra hora um poder, outra hora os anjos, outra hora a Bíblia, ou seja, pode ser tudo, menos uma pessoa. E quando encontram a prova de que ele é uma pessoa, dizem que é o próprio Cristo, ou Deus o Pai, menos a terceira pessoa da divindade. Outro argumento dos unitarianos é que não existe a Trindade na Bíblia. Nós temos que concordar que não existe o termo Trindade na Bíblia, mas isso não significa que não existe três pessoas da divindade, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O termo Trindade é para dar explicação na existência de três pessoas na família divina. Nós não encontramos em nenhum lugar da Bíblia a palavra Bíblia. E isso significa então que a Bíblia não existe? Que nome Jesus deu aos escritos sagrados que temos por nome Bíblia hoje? Mateus capítulo 22, versículo 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o que nós chamamos hoje de Bíblia, Jesus chamou de Escrituras. Se Jesus chamou Escritura, existe algum problema de chamar Bíblia? Aliás, de onde veio o nome Bíblia e o que significa? Bíblia significa junção ou coleção de livros. E assim é a Bíblia. São vários livros escritos por diferentes pessoas, de épocas diferentes. Por isso, não tem problema algum chamar as Escrituras de Bíblia. Assim como não tem problema em dizer o termo Trindade, falando acerca das três pessoas divinas. Outro termo ou palavra que não existe na Bíblia é milênio. Então isso significa que não existe nada sobre milênio na Bíblia? Milênio significa os 1000 anos de reinado de Cristo, que está em Apocalipse 20. Outro ensinamento equivocado dos unitarianos é que somente o Pai se assenta no trono, por haver somente um trono. Na verdade, o trono de Deus é um só, porém, nunca vimos o trono e não sabemos como é, mas a Bíblia ensina claramente que se assenta Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz assim: Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Se somente o Pai se assenta no trono, como foi que Cristo assentou à destra de Deus? Por isso confessam às vezes que Jesus também tem parte no trono, mas o Espírito Santo não tem parte no trono. Porém, esse é outro equívoco, pois o Espírito Santo também se assenta no trono. Vamos conferir em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, que diz assim: Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ora, para Jesus estar no meio do trono, existe um de cada lado, se não diria à esquerda ou à direita, mas afirmou no meio do trono. Então já vimos que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, quando a Bíblia fala a palavra Deus, está falando dos três, se referindo à família divina. Vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Por dizerem que toda vez que a Bíblia fala a palavra Deus, está falando somente do Pai, perguntam onde mencionou o Espírito Santo no trono. Porém, a Bíblia não disse o Pai e o Cordeiro, mas disse Deus e o Cordeiro. E é aí que está o Espírito Santo, na palavra Deus, já que o Espírito Santo também é Deus e sendo pessoa distinta do Pai e de Jesus. Então veja que são pequenos detalhes que, se não prestarmos atenção, parece confundir um pouco nosso entendimento. E é dessa maneira que eles trabalham, com a mente confusa e confundindo a mente de outras pessoas. Vamos ver as palavras do apóstolo Paulo, servo de Cristo, falando acerca do Espírito Santo na segunda carta aos Coríntios, em 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que diz: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E a pergunta é, tem como ter comunhão com uma luz? Tem como ter comunhão com uma energia ou com um poder? Não. Só temos comunhão com pessoa, e foi com a terceira pessoa da divindade que Paulo desejou que os que da igreja de Corinto tivessem comunhão.
Observe bem o verso e veja que Paulo mencionou as 3 pessoas da divindade. Agora vamos falar um pouco sobre o primeiro mártir cristão citado no Novo Testamento, que morreu a pedradas defendendo a verdade de Cristo. Esse homem é Estevão. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo do 55 até o 60, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. E foi dessa maneira que Estevão foi perseguido e morto, defendendo a verdade de Cristo. Pois era recente a morte do Senhor Jesus, e era grande a perseguição com que os judeus perseguiam os cristãos na época. Era muito difícil eles aceitarem que Jesus fosse o Messias profetizado na Bíblia que havia de vir, e até os dias de hoje tem muitos judeus que não aceitam isso. E é por isso que os discípulos, por mandamento de Cristo, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas tinha que ser na autoridade de Jesus, pois esse era o maior conflito da época, que é aceitarem que Jesus era o Messias e Salvador. Sendo assim, o nome de Cristo devia ser a insígnia ou a senha para serem batizados e fazer parte da igreja. E com relação a esse texto da história de Estevão, os unicistas perguntam onde mencionou o Espírito Santo, já que Estevão viu a Cristo em pé à direita de Deus. E a resposta é simples. Devemos lembrar que está escrito em João, capítulo 16, versículo 14, onde diz que o Espírito Santo iria glorificar a Jesus. Isso significa que é o próprio Espírito Santo é quem estava usando Estevão para testemunhar de Cristo no meio dos judeus e glorificar a Cristo antes de morrer. Pois o texto que lemos diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo, ou seja, cheio da presença de Deus fazendo habitação no coração. Devemos entender que o fato de não citar o nome de alguém em algum texto não significa que ele não exista ou não está ali. É a intenção do próprio Espírito Santo mostrar mais a Jesus do que ele mesmo. Um simples exemplo: quando assistimos a algum filme e não vemos as pessoas que estão por trás das câmeras, que fazem aparecer os personagens, não significa que essas pessoas não existem, somente pelo fato de não aparecerem ou não falar deles no filme. Deu para entender? É assim que o Espírito Santo faz muitas vezes em vários textos. Os bastidores de filme não aparecem, porém todo o tempo do início, meio, fim sempre estão ali. Assim faz o Espírito Santo, embora em várias passagens de textos inspirados ele não aparece. Ele sempre está ali, lembrando que é ele quem faz lembrar todas as coisas relatadas ou escritas. Então, caso você ouça pergunta argumentada por algum unitariano, perguntando onde está o Espírito Santo em alguma passagem, você pode não saber responder, mas se você prestar bem atenção nos detalhes, você não será enganado. Uma outra pergunta de unitarianos é: Espírito Santo é nome? Se o Espírito Santo é uma pessoa, qual seria o seu nome? Primeiro devemos entender que o fato de não revelar o nome de alguém não significa que essa pessoa não exista. Espírito Santo é um nome funcional da terceira pessoa da divindade, devido à função exercida no plano de salvação de cada ser humano. E outros nomes funcionais da terceira pessoa da divindade é Consolador. E já que a Bíblia diz que ele nos guia, poderíamos chamá-lo também de Guia do Senhor. E já que a Bíblia diz que ele nos ensina, então poderíamos chamá-lo também de Professor. Então esses nomes, ou melhor, títulos, são dados devido a várias funções de cada ser divino no plano de salvação. Então, se o Espírito Santo não existe por não ser revelado o seu nome, Deus o Pai também não existe, pois também não foi revelado o seu nome. Se fosse assim, somente Jesus Cristo é Deus, pois somente o nome dele foi revelado. Nos textos que lemos da Palavra de Deus, observamos que o Espírito Santo tem sentimento e até poder para não perdoar pecados se blasfemar contra ele. Observe que há muitos lugares em toda a Bíblia provando que o Espírito Santo é uma pessoa, claramente. Se ele fosse um poder, uma energia, uma luz, ou o que os unitarianos dizem que ele é menos pessoa, nós poderíamos usar ele e não ele nos usar. Vamos ver agora na Palavra de Deus que o Espírito Santo, ele usa quem ele quiser e da maneira que deseja, até mesmo impedindo de pregar a Palavra de Deus em alguns lugares. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 6 ao 8, que diz assim:
e, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia e, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu e, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Essa é a história de Paulo e Silas, que passaram por alguns lugares com o desejo de pregar a palavra de Deus, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Esse é mais um texto provando o Espírito Santo sendo uma pessoa e tendo vontades, pois se não fosse assim, ele seria usado e não nos usaria. E ainda tem mais um argumento de unitarianos que iremos apresentar. E o argumento é que os textos que provam a existência do Espírito Santo e provando ser ele uma pessoa estão adulterados, ou seja, esses textos não existiam na palavra de Deus e foram acrescentados pela Igreja Católica, jesuítas ou por outras pessoas com más intenções. Mas o grande problema de tentar afirmar possível mudança na palavra de Deus é que não existem provas disso, pois acontece que, quando nós analisamos os manuscritos mais antigos da Bíblia Sagrada, não encontramos nenhum manuscrito que não mencione a existência da pessoa do Espírito Santo. Bom, o que nós temos em mão hoje, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, permaneceu através dos tempos, pois já tentaram destruir a Bíblia de várias maneiras, como a queimada de Bíblias em público na época da Revolução Francesa, em aproximadamente 1793 d.C. Essa foi uma das épocas em que mais destruíram Bíblia e perseguiram cristãos violentamente. Pois é, tentaram destruir a palavra de Deus, como também tentaram impedir as pessoas de terem acesso à mesma. E a pergunta é, quem é que estava por trás dessas pessoas com tanta maldade? Com certeza Satanás. Uma outra pergunta muito importante é, será possível destruir a palavra de Deus? Impossível. Então quer dizer que durante todo esse tempo, impediram o povo de ter acesso à Bíblia, destruir a Bíblia, finalmente conseguir adulterar, ou seja, mudar a palavra de Deus, para que o povo fique confuso e não conheça a verdade. Seria tolice pensar em tal coisa, pois, enquanto Satanás usou pessoas para tentar destruir a Bíblia, Deus também usou pessoas para a conservação e exaltação da mesma. Seria Deus incapaz de conservar a palavra dele? Veja só o que o profeta Isaías escreveu anos antes de Cristo. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Bom, não temos muito o que comentar depois de um texto como esse. Só temos a certeza que Deus preservou a Bíblia que temos em muitas mãos hoje e que podemos confiar na mesma. Esse foi o estudo de hoje. Espero que você tenha entendido a palavra de Deus. Ainda tem muito que estudar acerca da pessoa do Espírito Santo, mas vamos por parte. Você não é obrigado a acreditar na verdade ou na mentira. Deus te deu um grande presente, e esse grande presente ele se chama livre-arbítrio. Que você faça a boa escolha e fica do lado da verdade. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.